Começar então, mesmo porque até eu apresentar o pessoal vai entrando, só peço a gentileza aí de todos os participantes, com exceção do Duran, da Camila e da Danusa, manter o microfone e a câmera fechados, por favor, desligados, tá? E aí, no momento certo, aí, dependendo da situação, a gente pede para abrir. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então bem-vindos a todos aí. A gente vai começar a nossa live hoje, dia 25 de setembro, às 4 horas, sexta-feira, sextou. A gente vai falar um pouquinho da alimentação e a pegada ecológica, né? O tema da nossa live. O grande objetivo aqui é discutir a pegada ecológica, ou seja, o impacto que o homem pode causar, tá? De acordo com a sua postura, o seu método de consumo, o seu modelo de consumo, com base na alimentação em relação ao meio ambiente, o impacto no meio ambiente. Essa é a ideia, é o tema da nossa live. Beleza? Então, espero que vocês gostem. A ideia aqui não é persuadir ninguém a se tornar vegetariano ou vegano. A ideia aqui não é fomentar nenhum tipo de bipolaridade aí, de discursos aí de ódio, tá? E respeitar a opinião de todo mundo sempre, acho que a tolerância em primeiro lugar. E também não incentivar ninguém a abrir uma boutique de carne agora, tá bom? A ideia é a gente trocar conhecimento, trocar dados, cada um poder expressar e defender algumas opiniões, trazer e levantar essas informações, e cada um tira a sua conclusão. E uma coisa que é extremamente importante, a gente começar a refletir sobre a nossa postura e os nossos costumes, né, a responsabilidade que a gente tem frente ao meio ambiente e também à sociedade, ok? Então essa acho que é a grande ideia. Agradeço em nome do Colégio Intelectus a participação de todos, a disponibilidade do tempo de todo mundo e a proposta, né, a iniciativa de criar essa discussão. Para começar, eu queria discutir rapidinho, ou dar para vocês o conceito de pegada ecológica. O que é essa tal de pegada ecológica? Oi? Você vai apresentar a gente ou não? Pô, já. Só um minutinho, Dana. Tá ansiosa, Danusa, tá ansiosa, que ela vai para churrascaria saindo daqui. A gente quer definir primeiro, Danusa, a pegada ecológica. O que é pegada ecológica que está tão em voga aí, está na moda, todo mundo discutindo a pegada ecológica de uma empresa, de um ser humano, ou do mundo todo, da sociedade como um todo. E pegada ecológica é a pressão das populações, a pressão do indivíduo, a pressão do ser humano sobre os recursos naturais. Ou seja, é exatamente o nosso modelo, o nosso comportamento, o nosso modelo de consumo, se está dentro da capacidade ecológica do planeta, o quanto a gente impacta o planeta. E hoje a pegada ecológica que a gente vai discutir é com base na alimentação, ou seja, o impacto que a nossa alimentação traz para o meio ambiente, ok? A pegada ecológica ela costuma ser medida em hectares globais, e é isso aí que a gente vai discutir. Para começar a discussão, a gente não pode deixar de citar o pai da medicina moderna, que é Hipócrates, que dizia o seguinte, que o teu alimento é o teu remédio, e o teu remédio é o teu alimento. Né? Isso que Hipócrates dizia, e grande parte de vocês vão fazer o juramento de Hipócrates em alguns anos. Para discutir esse assunto, eu convido a professora Danusa, dá um oizinho aí para a gente, Danusa. Dandan, tá aí? Oi, tô aqui. O professor Duran. Olá, moçada. E a nutricionista Camila. Então, hoje... Camila, tá aí? Tô aqui. Boa tarde, gente. Então, bem-vindos a todos. Espero que todos gostem aí da live. Fazendo um resuminho, um breve resuminho da história do ser humano em relação à alimentação, a gente não pode esquecer que nós passamos aí alguns milhares de anos vivendo de uma forma nômade, né, com o hábito caçador-coletor. E dali a gente evoluiu para o sedentarismo e no período neolítico surgiu a agricultura e com a agricultura o homem começou a domesticar os grãos, domesticar as sementes, domesticar os animais e isso trouxe uma certa segurança para a espécie humana, que foi um salto, foi um boom, um legado, né? E até hoje nós somos totalmente dependentes dessa atividade, que só evoluiu, que é a atividade ligada à agricultura e à pecuária, porém também começou a gerar um acúmulo de alimento. A nossa produtividade, com as técnicas avançando, começou a gerar um acúmulo de alimento. E aí, com o advento do capitalismo, a revolução industrial, novas máquinas, a mecanização do campo, novas tecnologias, estudos,
o uso de herbicidas, de pesticidas, de fertilizantes, mais recentemente, organismos geneticamente modificados, uso de drones, né? Nós temos as feiras aí que trazem aqueles robôs que parece que a gente está numa guerra espacial e eles estão fazendo todo o serviço ali de produção do campo. Isso gerou uma alta produção e, obviamente, brilhou mais uma vez a indústria do lucro. A partir desse momento, o alimento ele deixou de ser só uma necessidade e ele também passou a trazer uma sensação de prazer em comer. O alimento ele deixou de ser só para fim nutricional, mas a indústria se ligou no prazer que o alimento trazia para o ser humano. A indústria alimentícia se valeu disso, criou diversas estratégias para fomentar mais ainda o mercado, para gerar mais ainda lucro, e a gente não pode esquecer que a partir dessa altíssima produção de alimento que a gente tem no mundo hoje, nós temos também uma má distribuição desse alimento e o desperdício, que gera aí um monte de impacto também no próprio mercado e a própria fome. Há pessoas no mundo com uma dieta hipercalórica. E o que chama atenção é um dado, que há mais pessoas no mundo com dieta excessiva, uma dieta hipercalórica, ou seja, que come mais do que precisa, do que pessoas que passam fome no mundo, aproximadamente aí seus 15%. O alimento, de fato, virou um negócio e muitas vezes uma carta de negociação. E a maior vítima não é só o ser humano, mas principalmente o meio ambiente. Então, para começar a falar disso, eu convido a nutricionista Camila para explicar um pouquinho para a gente a diferença de como que era essa dieta antigamente e como que é essa dieta atual, essa dieta industrializada, a cultura do processado. O que mudou e qual que é o impacto para a saúde humana dessa mudança, Camila? Bom, boa tarde novamente, né? Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Obrigada, Colégio de Intelectos, pelo convite, né? E aí, pegando essa fala, né, do João, como ele mesmo disse, antigamente, né, nós tínhamos aí esse instinto de caçadores, né, a comida, ela passou, né, por uma revolução aí com a revolução da indústria, né, ela passou não só a ser uma comida mais do campo, que era só um alimento para nutrir, e ela passou a vir das fábricas. E aí, qual é o problema, então, que foi causando, né? É claro que ele teve vários benefícios, inclusive praticidade, inclusive acesso, porque antigamente as pessoas não tinham acesso a tantos alimentos, os alimentos eles não eram conservados por muito tempo, e aí perdia-se demais, então tinha bastante escassez. E aí a fala é a seguinte, nós saímos da escassez e estamos num excesso hoje, né? E justamente por causa aí dessa comercialização, desse ultraprocessamento de alimentos. Então, para ter, não só, como a fala do João, teve aí a visão do lucro da indústria, mas eles também tinham a intenção de que esse alimento ficasse mais tempo na prateleira, e para que ele pudesse transportar esse alimento, né? Então, que chegasse a mais pessoas com uma característica microbiológica legal, aspecto organoléptico que a gente fala, textura, cor, sabor e ok. E aí, o que foi acontecendo, né? Foi quando a gente começou a introduzir aí, então, os estabilizantes, conservantes, aromatizantes, edulcorantes, né? E viraram, né, viraram comidas muito processadas, ultraprocessadas, e aí, com essa evolução, né, um dos nossos impactos foi o consumo em excesso, principalmente, não só da quantidade de comida, porque hoje a comida é muito fácil acesso, eles conseguiram baratear muito o custo, então hoje se você pega um alimento ultraprocessado, vou dar um exemplo aqui, né, vamos comparar então 2 lanches aí, um lanche, um sanduíche natural, que a gente chama de natural porque tem lá pão, alface e tomate, e se você for comparar com um pacote de salgadinho chips, né, o salgadinho, ele é mais barato. Então, a matéria-prima, ela também ficou muito barata. E aí, quando acontece isso, o que acontece? A gente tem uma consequência hoje, né, que nós temos aí muito gasto em saúde pública com doenças que são relacionadas à má alimentação. Então, a primeira delas, né, a principal delas é a obesidade. Então, esse é o nosso maior impacto, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais obesas e cada vez mais cedo.
né? Não é mais só o adulto que está obeso, nós temos crianças obesas e as comorbidades vieram junto. O que são comorbidades, né? Vem junto diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicérides alto, doenças cardiovasculares, pessoas infartando cada vez mais cedo e muitos dados mostrando isso pela má alimentação. Então, essa é a diferença, que antes a gente catava para comer, comia o que a terra dava, a gente perdeu essa conexão e come em excesso aquilo que a indústria traz para a gente. Legal. Ou seja, Hipócrates, ele entendia um pouquinho, né, do que ele estava falando ali. Faz todo sentido. A fala dele faz todo sentido, né? Danusa, professora Danusa, como que você vê, assim como a nutricionista Camila, ela colocou para a gente o maior impacto que o nosso modelo de alimentação moderno traz para a saúde do homem, como que você vê esse impacto da alimentação moderna para o meio ambiente? Oi, gente, tudo bem? Todo mundo me vendo certinho, né? Ouvindo também, ok? Muito obrigada por estar aqui, né? Colégio Intelectos, é sempre um prazer falar com vocês e na companhia de pessoas tão maravilhosas quanto a esses professores todos aí. João, é o seguinte, a produção de alimentos para consumo humano e para consumo animal é uma das atividades que mais consome os nossos recursos naturais. Estou falando de consumo de água, consumo de energia, consumo do nosso solo, tá? E eu gostaria de destacar aqui, como os principais impactos, eu vou falar de alguns, tá? Se eu esquecer de algum importante aí que você estiver lembrando, você me ajuda. Causados pela produção dos nossos alimentos. A princípio, eu queria falar do desmatamento, que muitas vezes acontece através de queimadas, né? A gente sabe que existem queimadas que são naturais, mas ultimamente a gente tem percebido algumas queimadas que não são naturais, que são criminosas, digamos assim, né? Para fazer mesmo o desmatamento acontecer. Não sei se vocês sabem, mas 70% da floresta amazônica já foi devastada para a formação de pastagens, tá? E o Cerrado segue esse mesmo caminho aí também, tá bom? Muita parte do Cerrado. E a gente tem, só para te interromper um minutinho, Danusa, a gente tem 7% mais ou menos do que sobrou da Mata Atlântica, né? Aqui Também. A gente tá na transição aí, mas a gente não vê mais quase, né? Só algumas reservas, né? A Tijuca, a própria faixa ali do litoral norte de São Paulo, que você encontra ainda bastante uma Mata Atlântica mais densa, mas ela já foi quase na sua totalidade destruída já. Exatamente, João, tá indo embora tudo, entendeu? Tá indo embora tudo, né? Então, essas queimadas levam ao desmatamento, sim, eles realizam queimada porque eu acredito que seja rápido, barato, né, e eficiente, sim, o Cerrado também, Pantanal, né, gente, a gente está verificando isso daí, estão investigando se as queimadas que rolaram lá, ou ainda estão rolando, né, foram naturais, acidentais ou então criminosas, não é? Quando se desmata uma área, se retira toda a vegetação nativa dali, e acontece o que com o solo? O solo vai ficar pobre, não é? Muitas vezes, por conta dessa retirada da vegetação nativa, e todo mundo aqui, eu acho que deve estar ligado nisso, que é a vegetação nativa, a própria vegetação do local que nutre aquele solo, sim. Fora que, normalmente, eles implantam monoculturas e que também contribuem para o empobrecimento do nosso solo, né? Como eles fazem esse desmatamento todo para, muitas vezes, cultivar, né, alguma plantação de soja ali, milho, sim, e esse solo está pobre, eles precisam usar muitos fertilizantes aí. Usando fertilizante, a terra pode produzir. E uma vez que a terra produz, aí eles começam a usar os agrotóxicos, né, os pesticidas, os inseticidas, herbicidas, como você falou agora há pouco, sim? E tudo isso daí acaba poluindo os rios, poluindo o próprio solo, inclusive, né? Antes disso, a gente já tem a erosão, né, Danusa? Erosão... Exatamente, erosão do solo. O comprometimento dos recursos hídricos em função da própria erosão, a destruição ali da mata ciliar, das nascentes. Né? Mortes de nascentes, exatamente. Tudo isso daí está tudo ligado, né? Tudo unido nesse sentido. Mas, na minha opinião, uma das principais, na verdade, tudo é importante, né? Mas um dos principais impactos causados por toda essa desordem ambiental aí é a perda da biodiversidade.
tanto animal quanto vegetal, né? Quando se tira a vegetação nativa dali, por exemplo, quando a gente fala, você falou, né, o tanto que foi já devastado da Mata Atlântica, o tanto que já foi devastado da Amazônia. Imagina o tanto de animais e vegetais que já era, não é? Que ou se consegue escapar dali, né, dessas queimadas, por exemplo, eles acabam indo para outras regiões que não é o local original da sua criação, né? Não é o seu habitat natural, né? Isso, né? A gente vê aí esses dias, eu vi na televisão que tem cobra subindo prédio, né? Chegando nos apartamentos. Por que será que tudo isso está acontecendo, né? Porque os habitats desses animais estão sendo destruídos. Sim, e quando eu falo em perda de biodiversidade, eu acho legal lembrar também que a pesca industrial contribui e muito para a perda da biodiversidade marinha, né? Eles normalmente usam redes, eles lançam redes gigantescas em oceanos, por exemplo, e capturam ali tudo que vê pela frente. Não é? E muitas vezes essas redes ficam ali vários dias e acabam capturando animais que eles têm interesse, outros que eles não têm interesse, e outros animais ficam presos ali, sem conseguir subir para a superfície para respirar, né? Como tartarugas, como golfinhos, sim? Então, a perda da biodiversidade... Oi? Pode falar, desculpa, pode falar. A perda da biodiversidade é muito grande, tanto em terra quanto em mar. E junto com essa biodiversidade, nós temos também um banco genético, né? Exatamente, a gente perde muita espécie ali. Exatamente. Sim, e, às vezes, a oportunidade de um extrativismo mais sustentável, do próprio, por exemplo, do bioma do Cerrado, que está sendo apontado como um dos mais impactados recentemente. O nosso Cerrado tem uma biodiversidade incrível, e o que se consegue tirar ali do Cerrado, tanto de alimento quanto de cosméticos e medicamentos, é absurdo, né? Eu vou sugerir, inclusive, um documentário sobre o Cerrado maravilhoso, gente. A coisa mais linda. Ele é berço das águas também, né? Sim, o Cerrado. Sim. Dá para a gente destacar aqui também, né, como impacto ambiental causado por atividades relacionadas à produção de alimentos, o uso excessivo da água, sim? Posso pensar na irrigação dessas grandes lavouras de soja e de milho, e eu falei isso em algumas turmas, né, que eu entrei essa semana, mas para quem não ouviu eu falar isso ainda, para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne, para chegar na nossa casa ali, né, 1 quilinho de carne bonitinha, limpinha, sim, consumiu-se 15 mil litros de água. 1 quilo de carne para 15 mil litros de água. Exatamente. Então, é uma quantidade absurda de água. Além da emissão de gás, alteração climática. Exato, é o que eu vou falar agora. Exatamente, João, né? Eu não podia terminar essa parte aqui sem falar de todas as alterações climáticas que ocorrem por conta da nossa produção de alimentos, né? Alterações climáticas que já acontecem quando a vegetação nativa já sai dali, não é? A vegetação, ela sequestra carbono, tiramos a vegetação, posso colocar um pasto ali, né? E se eu colocar um pasto, eu vou pôr boi, e boi, todo mundo tá ligado também que é um grande emissor de gases de efeito estufa, então é inevitável. Alterações climáticas importantíssimas acontecem devido a essa desordem ambiental toda. Mas aí a gente poderia pensar assim, nós somos atualmente, não sei exatamente, tá? Mas cerca de 8 bilhões de pessoas, não é? São 8 bilhões, é isso, mais ou menos? 8,5? 7,4. Isso, quase 8,5. Quase 8,5. Então, tudo isso de gente para comer, né? Nossa, mas para comer perturba-se tanto o meio ambiente assim, né? Como é que vai fazer, então? A gente precisa comer, faz parte da nossa vida, obviamente, né? A gente vive porque come, só que a gente tem que pensar em algo que nós vamos falar depois, né? Que esteja de acordo com sustentabilidade, com preservação ambiental, tá? Sim. E eu, gente, queria terminar minha fala, peraí, João, já tô acabando. Eu queria terminar minha fala dizendo o seguinte, quando a gente destrói a Amazônia, destrói o Cerrado para plantar soja, tá? Saibam que essa soja vai para fora. O Brasil, ele é o primeiro no mundo
na exportação de soja na forma de grãos, tá? E essa soja vai lá para fora para virar ração de porco, ração de boi, entendeu? A gente tá perdendo a nossa Amazônia, tá perdendo o nosso Cerrado. Vou mandar o documentário, é lindo, gente, sabe? A gente conhece muito bem o Cerrado ali naquele documentário. Para produzir soja que vai alimentar boi, entendeu? Não é isso é derivado, né, alimentação tem combustível, humana. Tem vários tipos de ração, né? Sim, não é só a ração propriamente dita. Danusa, obrigado aí por ter levantado, a gente vai discutir mais dos impactos, né? Senão a gente vai ficar dando spoiler aqui. Tem essa questão da emissão de gás, a fermentação metanogênica, para a gente discutir na cultura pecuária, né, na criação pecuária, no caso dos ruminantes. E também a questão social. Não dá para a gente abordar muito aqui hoje, né? Quem sabe numa próxima live, chamar o pessoal também da Humanas para questionar também essa questão social. O uso indevido de terra, a parte de terra devoluta, grileiro, enfim, todo esse inchaço urbano e suas devidas consequências. Mas a gente também tem que ver, como a Danusa falou, a gente tem que se alimentar, a gente pode sim ter prazer em se alimentar, é necessário, contudo, tem que ter uma viabilidade, né? Não somos mais poucos homo sapiens habitando a Terra, a gente tem consciência que a gente está se aproximando aí dos 8 bilhões de seres humaninhos aí habitando o planeta. Então é importante também olhar a importância da produção do alimento em números que são voltados também para a economia. Os dados são um pouco conflitantes nas fontes, né, como IPEA, IBGE, e o que a gente tem hoje é uma participação industrial de cerca de 20% do PIB, os serviços eles acabam ganhando entre 58% e 74%, vê que os dados eles são bem conflitantes, né, uma variável grande, e o setor agropecuário de 5% a 21%, se considerar serviço, passa de 20%, se não considerar o serviço agropecuário, cai aí um pouquinho para baixo dos 6%. O fato é que o agronegócio está em alta, os superávites eles são sequenciais, né, e a setinha dourada do mercado está apontando aí para o lucro mais uma vez. Quase metade dos produtos exportados no Brasil vem do agronegócio, como a Danusa falou, a soja está em primeiro lugar, o milho e a cana também estão ali correndo a cabeça, me corrija, Duran, depois se eu estiver errado, e os insumos agropecuários, como a própria ração, o combustível, que dá para extrair da soja. A carne bovina vem em 7º lugar e, segundo o censo agrário do IBGE de 2017, então esses números já estão maiores, tá? Mas em 2017, o levantamento daquele ano apontou que a produção pecuária tinha 173 milhões de cabeças de gado bovino, 30 bilhões de litros de leite, 1,36 bilhões de aves, 4,7 bilhões de ovos, sendo que grande parte seria exportada. Hoje os números são maiores, a gente ultrapassa os 220 milhões de cabeça de boi, ou seja, tem um boi para cada brasileiro no mínimo aí. Em termos de distribuição de terra, nós temos um Brasil de mais ou menos 850 milhões de hectares para mais ou menos 350 milhões de área produtiva, área cultivável, ou então voltada para a própria pecuária. Dessas, o IBGE fala que 85% são legais, tá? 85% estão legalizadas. 15% da população trabalha no agronegócio. E segundo o próprio IBGE, 45% das terras brasileiras são voltadas para pastagem. 29% ainda estão na forma de matas, incluindo reservas e APPs, área de preservação. 18% lavoura e 8% outros. Quer dizer, os dados eles acabam conflitando, principalmente quando você pega, por exemplo, uma fonte do Embrapa ou de uma ONG, que trabalha com alguns satélites próprios ali, então dá uma oscilada. Mas a média, pelo IBGE, que quem a gente tem que seguir, é essa. 77% dos estabelecimentos são de agricultura familiar. Eu vou repetir esse dado que eu acho importantíssimo. 77% dos estabelecimentos são de agricultura familiar. E o grande produtor para o consumo interno de alimento é o produtor familiar. E não aquele grande produtor, o latifundiário, o cara que vai exportar. E desses produtores familiares, eles só detêm 23% da área cultivável destinada aí ao agronegócio. Os outros, 77%, fica para a produção não familiar. Tá? Ou seja, a gente começa, a impressão que dá para a gente é que o Brasil ainda continua sendo um celeiro do mundo, um quintal. A gente pega uma inércia colonial
E isso traz um custo muito alto, não só para a economia, mas também para o meio ambiente. E a gente, hoje, deve prestar contas sobre a nossa proteção ao meio ambiente, a nossa preservação. Aqui no Brasil, um assunto tão discutido, inclusive em momentos aí de reunião ali do pessoal da ONU, você vê como que esse assunto ele é sensível, ele é delicado. Esse custo do impacto da produção, ele não está sendo externalizado, ele não está sendo repassado para os nossos países compradores. E será que a gente pode traçar esse comparativo? Será que é o novo pau-brasil de 1.500 é o nosso agronegócio? Então, para isso, eu vou convidar aqui o Duran, professor Duran, que além de professor, ele vai contribuir com a gente também por ser agrônomo e também por ser produtor, tá? Então, é legal a gente trazer os dois lados aí para a gente levantar o máximo possível de informação para conseguir refletir sobre o assunto. Já que a maior parte do território brasileiro, onde está sendo produzido o alimento, fica para o grande produtor, quem que você vê, Duran, como o verdadeiro vilão, se é que a gente pode chamar assim? E o produtor que produz de fato o alimento, o produtor familiar, que produz a nossa comida do dia a dia. Ele é o vilão, o latifundiário exportador é o vilão, não tem vilão, falta ali uma mão do Estado ou uma regulamentação privada para a gente ter uma saída melhor, para um impacto menor para a ecologia ou não. E já vou fazer a segunda pergunta para te dar o gancho, Bruno. Quais as dificuldades que o produtor ele encontra hoje para conseguir ter sua margem de lucro, para conseguir tocar sua produção, impactando o mínimo possível o meio ambiente, mitigando esse impacto, tá? Estou passando mais uma vez, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria falar que o João me convidou muito mais por ser um produtor rural do que como professor, né? Então, eu quero falar mais aqui a parte da visão como produtor rural. São dois olhares, né? O olhar da cidade para o campo e o olhar do campo para a cidade, né? Que deveria ser harmônicos, mas, infelizmente, é muito desarmônico. A visão que a sociedade urbana tem do produtor rural é uma visão muito distorcida. No Brasil, o produtor rural ele é um herói, seja ele micro, pequeno, médio ou grande. Todos são muito, mas muito importantes para a nossa sociedade, para a nossa economia, para o nosso bem-estar. Você vê, o país está parado há 6 meses, mas o campo não parou. Os caras estão levantando 3 horas da manhã, trabalhando até as 9 horas da noite. Então, a contribuição que todos estão dando, e sempre deram, é muito grande. Quando eu falo a visão da cidade para o campo, a Danusa falou, por exemplo, o campo desmata, põe fogo, erosão, solo fica pobre, tá? Eu concordo com um monte de coisa, tá? Agora, em todo segmento tem bons e maus profissionais. Eu tenho certeza absoluta, e as pesquisas mostram isso, uma conscientização muito grande nos agricultores mais modernos, né? Quando eu falo mais modernos, são esses que assumiram o campo a partir do começo dos anos 80. O Brasil ele é signatário do Plano ABC. Né? O que é Plano ABC? Agricultura de baixo carbono. O Brasil é signatário desse plano. E nós já cumprimos 73% das metas. Poucos países conseguiram fazer isso. Então, aqui tem queimadas, por exemplo? Sim, tem. Agora, quem é que pôs fogo? Será que um fazendeiro, um sitiante pequeno, um médio produtor, será que ele quer pôr fogo na sua própria propriedade? Isso é loucura. Isso é uma loucura sem tamanho. E que ele ganha com isso, queimando na sua própria propriedade? Porque muitas vezes queima a própria casa, o seu trator, os seus animais. Então, atribuir o fogo ao homem do campo, claro que tem exceção, é óbvio que tem. Tem gente que não tem consciência. Agora, a cidade também incendeia. Rio Preto estava em chamas semana passada. Aqui dentro de Rio Preto tem uma reserva. Ela foi praticamente inteira queimada. Né? E qual é a participação do homem do campo nisso? Então, o que eu vejo é o seguinte, existe uma criminalização muito grande da sociedade em cima dos agricultores, seja ele do tamanho que for. Eu acho que todos são muito importantes, todos contribuem muito para o crescimento do país.
Mas só te interrompendo um minutinho, Duran, mesmo esse latifundiário, ali do centro-oeste, do norte do Brasil, que muitas vezes ele assume, eu falo grande produtor, que assume que ele pega ali um pedaço da Amazônia e ele derruba de forma não sustentável, claro que ele está derrubando, muitas vezes com fogo, e às vezes até assumido, a gente tem casos assumidos, inclusive tem alguns que foram presos, nesse sentido, eu estou falando desse cara, seu vilão. Como que você vê isso aí, João Marcelo? Nós temos no Brasil uma coisa chamada Código Florestal Brasileiro, que é um dos códigos mais rígidos do mundo. As multas são gigantescas. E na floresta amazônica, assim como todo o Brasil, de acordo com o Código Florestal, você pode explorar, lá na floresta amazônica, você pode explorar 20% do seu imóvel. E você, por lei, tem que preservar 80%. Então, se o cara está desmatando os 20% que ele tem direito, ele está dentro da lei. Agora, ele pôs fogo para desmatar 20%? Não sei. Se pôs, está errado. Né? Então, não importa o tamanho da fazenda dele, se ele é muito grande. Se ele está seguindo o Código Florestal, beleza, maravilha. Se ele está produzindo muito alimento, maravilha. Vai embora para a China, vai embora para a Europa, é divisa dentro do país. Né? O país cresce com isso. Você falou, quase 50% das nossas exportações vêm do campo. E achar que é só esses caras grandes que exportam, está errado. Na Bahia, na região de Barreiras e de Luiz Antônio, são duas regiões agrícolas, a maioria deles são agricultores familiares. E eles exportam melão, melancia, manga, tomate, pepino. Então, eles também estão crescendo nesse negócio. Eu até acho meio esquisito falar agronegócio, só de lembrar de grandes fazendeiros. O pequeno também está participando do agronegócio. E todos são importantes, todos. Né? Eu até acho que a agricultura familiar é uma coisa muito legal que tem no Brasil, é um modelo que deve ser seguido. E com relação aos impactos ambientais, vou voltar a falar disso. O Brasil é signatário do Plano ABC. Tem muitas empresas agrícolas hoje entrando nesse esquema de agrofloresta, consórcio, lavoura, silvicultura e pecuária. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Só que muitas vezes a imprensa não divulga, só divulga o lado ruim, né? Ah, pegou fogo lá, contaminou o rio e tal. E temos que lembrar outra coisa. As cidades crescem em cima do quê? As cidades crescem em cima de biomas. Onde hoje é Rio Preto, antigamente era o quê? Era Cerrado. Onde hoje é São Paulo, antigamente era o quê? Era Mata Atlântica. Onde hoje é Santos, era mangue. Onde hoje é Cuiabá, era Cerrado. Onde hoje é Curitiba, antigamente era Mata de Araucárias. Ou seja, a urbanização também contribui de maneira significativa para um impacto ambiental negativo. Sim. Tá? Mas numa área, mas proporcionalmente também numa área menor, né, Duran? E no caso, só para a gente não perder o fio da meada, Duran, quando você fala que esse cara, mas ele matou, pôs fogo nesses 20% da Amazônia legalmente porque ele tem direito... o fogo não é legal, não. Não. O de usar os 20% legal, mas ele colocou fogo, ou seja, ele infringiu a norma, o Código Florestal. Ou então ele usou parte dos 80%. Aí tá errado. Você vê uma aplicabilidade... Não, sim, esse cara tá errado. Mas você vê uma aplicabilidade da lei hoje em cima desse cara ou não? Se eu vejo... Eu não tenho números, mas eu sei... Sim. Mas essa é a sua visão, pessoa. Não, as multas são pesadíssimas. Eu não sei se estão se aplicando. Na nossa região está valendo, o couro está comendo aqui. Agora, na floresta amazônica, se as leis estão sendo cumpridas, eu não tenho dado para te falar. E aqui, já que você citou aqui, você como produtor, você é pecuarista, certo? Sou. Hoje qual é a maior dificuldade que você encontra ali como produtor? Olha, não é a minha dificuldade, é a dificuldade da maioria. Eu vou te dar apenas alguns exemplos. Por exemplo, nós temos na nossa região novas pragas agrícolas, que não são insetos, não são ácaros, são javalis, capivaras, que destroem uma noite a plantação inteirinha. Numa noite, um bando de javali destrói quase 100 hectares de lavoura. E eu não posso fazer nada. Ou seja, eu não tenho amparo da lei para fazer alguma coisa. Roubos, furtos, na nossa região é muito, muito comum. O cara faz um financiamento, compra um trator, paga R$200 mil, financia em 10 anos, o cara vai lá, rouba o trator dele, ele fica sem o trator e com uma dívida de 10 anos para pagar. Isso é muito comum na nossa região. Acesso a crédito. Você falou de grande produtor e você tem razão no sentido, ô João. Uma vez um gerente de banco me falou o seguinte:
Se o produtor rural provar para o banco que ele não precisa do dinheiro, que ele não precisa, ele consegue o crédito. Agora, se ele provar que ele precisa, ele não consegue. Ou seja, o banco dá crédito para quem não precisa. No caso, talvez... Falta incentivo para o produtor. Então, falta incentivo. O clima, por exemplo, é outro problema seríssimo, né? Eu sou filho de produtores, neto de produtores. A geada de 74 levou à falência. Os produtores de Maringá até Uberaba, passando por Rio Preto. Quem tinha café, e meu pai tinha café, todo mundo quebrou. Então, as dificuldades são gigantescas. Logística, por exemplo, estrada, armazéns, porto. Agora, tudo isso, João, para resumir a coisa, tudo isso... E a seguridade, só um adendo, Eduardo, e a seguridade, num caso desse, para o produtor, não tem, pública ou privada? Não tem. Nem pública nem privada. Tinha antigamente pública, tinha. Para você fazer um financiamento, por exemplo, você tem que fazer um seguro, é obrigatório. Isso era muito bom. Mas hoje não é obrigatório. E se o cara fizer, ele não faz porque não compensa, é muito caro. Sim. Então, é muito complicado. Mas só para encerrar, João, tudo isso, todas essas dificuldades, teve um lado positivo. Qual foi o lado positivo? Os caras tiveram que se reinventar. E se reinventaram tanto que se tornaram muito competentes. O agropecuarista brasileiro, ele é muito competente. Quando você compara com os pecuaristas e agricultores da Europa, da América do Norte, do Japão, nós produzimos muito mais que eles por unidade diária. Então, tem um lado ruim, mas teve um lado bom, né? Hoje nós temos máquinas construídas e boladas por pequenos produtores. Os caras são geniais, os caras fabricaram implemento agrícola, você não acredita. Aqui em Minas Gerais, 3 meninos, filhos de produtores rurais, de família, de agricultores, inventaram um herbicida, quer dizer, herbicida não, uma máquina que mata ervas daninhas sem usar herbicida, usando descargas elétricas, ou seja, resíduo zero. Então, as dificuldades fizeram com que o agricultor se reinventasse e evoluísse muito. E o legal é que essa pressão, quando ela sai com um viés sustentável ou com um impacto menor, né? Quando você vê a solução, isso é muito bacana. Duran, quer finalizar essa parte falando do agrotóxico, a sua visão aí sobre o agrotóxico? Deixa eu tomar um golinho de água, peraí só. É um papo que a gente tocaria aqui, né? Uma Não, noite. Dá para falar 3 dias. Sobre venenos agrícolas. Bom, rapidinho, posso ter um minutinho ou não? Sim, 2. Bom, o agrotóxico, ele surgiu no primeiro pacote da Revolução Verde, que surgiu no México depois da Segunda Guerra Mundial. Qual que era a ideia? Era criar um pacote de tecnologias que aumentasse a produção de alimento no mundo. Nesse pacote estavam as sementes melhoradas geneticamente, estavam os venenos agrícolas, né, que hoje chamam de defensivos, estavam novas máquinas que substituíam a mecanização animal, enfim, era um pacote de tecnologia, inclusive os adubos solúveis. Então, no começo, todo mundo achou maravilha. Puxa, isso aqui é maravilhoso. Eu mato as pragas agrícolas aqui, rapidinho, e beleza. Aí, em 1960, uma bióloga marinha, você deve conhecer ela, a Raquel Carson. Essa mulher é maravilhosa. Ela escreveu um livro baseado nas pesquisas dela. O nome do livro eu recomendo também, é Silent Springs, Primavera Silenciosa. Esse livro é famosíssimo, tá? Todo mundo devia ler esse livro. E nesse livro ela descreve uma coisa incrível, o comportamento dos agrotóxicos, que naquela época eram todos organoclorados. Era o BHC, o DDT, era toda essa gama de moléculas, né? Moléculas orgânicas, cadeias carbônicas, que tinham cloro. Bom, o que ela descobriu? Descobriu que esses venenos, eles entravam nas cadeias alimentares e transitavam do produtor em direção ao topo da cadeia. E nesse trânsito, essas moléculas não eram degradadas, não eram metabolizadas e não eram excretadas. Ou seja, elas iam se depositando no topo da cadeia. Ou seja, isso causou impacto na ciência gigantesco. Então, qual foi a contribuição dela? Esses venenos foram proibidos. Aí vieram outras classes, né? Vieram os carbamatos, os organofosforados e tal. Com relação aos efeitos maléficos, faz mal para a saúde? Faz muito mal para a saúde. Muito mal.
Agrotóxico provoca depressão, agrotóxico provoca problema de pele, de rim, de fertilidade, um monte de problema. O produtor rural quer usar agrotóxico? Ele quer usar? Claro que ele não precisa, né? Ele claro acaba ficando refém, né? Ele não quer por quê? Primeiro que é caro para burro, é caríssimo. Segundo que ele sabe dos problemas, né? Ele sabe que pode causar muito de problema de saúde. E terceiro, que hoje ele sabe que tem outras tecnologias que você pode substituir, pelo menos em parte, os venenos, né? Então, e volta aquele assunto do pessoal achar que o produtor fica envenenando tudo. Não é bem assim. Aliás, quem mais se envenena é o próprio produtor. Dos 7 mil casos últimos de intoxicação, quase todos foram de pessoas lá na lavoura que se intoxicaram manipulando o veneno. Então, eles não querem usar. O Brasil é o país que mais usa, em números absolutos. O Brasil usa 1 bilhão de litros por ano. Agora, se você dividir isso pelo tamanho da área agrícola e pelo fato de fazermos 2,5 safras por ano, nós usamos menos que a Bélgica, que a Holanda, que a França. O país que mais usa é o Japão. Agora, eu sempre falo isso para os alunos, o país que mais usa é o Japão. E o Japão é o país onde as pessoas são mais longevas. Como é que explica isso? A conta não fecha. Fecha sim, os caras usam com critério. Se usar com critério, com cuidado, se respeitar a carência, se respeitar o receituário agronômico, faz mal, mas faz muito menos mal do que se usar todos sem esses critérios. Dá para diminuir o impacto para a saúde, né, Duran? Então, eu já vou até aproveitar, já que a gente abordou esse tema do agrotóxico para a saúde, eu vou aproveitar para chamar a Camila. Ô, Camila, você como nutricionista, você deve ter acompanhado aí que nesses últimos dias a gente teve uma tentativa aí do Ministério da Agricultura, a mando aí da Tereza Cristina, que tentou mudar, e ao que parece ainda está tentando mudar o Guia Alimentar Brasileiro, que é uma referência internacional, e vários países desenvolvidos usam esse guia, né, tem como referência esse guia brasileiro, devido à competência com que ele foi elaborado em relação à saúde humana. Como que você vê esse tipo de acontecimento, onde vai acabar fortalecendo a cultura do ultraprocessado, e já dá um gancho, se você quiser começar aí na pergunta invertida, como que você vê, dando link aí na resposta do Duran, a questão do agrotóxico para a saúde humana? E aí você já complementa a fala do Duran, do teu ponto de vista aí. Pegando o gancho da fala do Duran, que a gente até entende quando começou o uso do agrotóxico, que a gente tinha o principal, né, todo mundo tinha o principal objetivo, alimentar as pessoas. E aí, como a gente falou desde o início dessa live, né, nossa população está crescendo e a indústria, como todas da área de alimentação, tem tentado crescer aí o número de produção de alimentos. Acho que ela travou, né? Travou aqui. Travou, para mim também. Pode pegar para mim? Ela voltou. Camila, você travou, mas você tá de volta já aqui, ó. Só abre o microfone e a câmera, por favor. Para mim, não. Camila, se você estiver ouvindo, Camila... Para mim, ela está como presente, mas ela está sem a câmera e o microfone ligados. Vamos dar 5 segundos. Se ela não voltar, eu passo a palavra para o Duran de novo. Bom, o Duran... Voltou? Não, eu vou ver se ela mandou alguma coisa aqui. Tá. Depois eu deixo essa fala com ela, para a gente não perder tempo, nem tomar o tempo dos alunos e do pessoal que está acompanhando a live. O Duran, você comentou essa questão do agrotóxico. Ela voltou. Saí e entrei de novo. Voltei. Voltou. Você estava falando do agrotóxico, Camila, do impacto na saúde. E aí, assim, a nossa preocupação de profissionais da área da saúde é realmente, assim, a gente precisa alimentar uma população, a gente precisa produzir, mas já tem muitos estudos, o Duran até citou, né, algumas consequências do uso, né, dos agrotóxicos,
E esses estudos, eles mostram, na verdade, porque a gente usa pequenas quantidades disso, né? Então, quando a gente até questiona alguns profissionais da saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela traz essa segurança que a gente usa quantidades mínimas diárias, mas a gente não pode esquecer que são pequenas quantidades, mas é que de uso crônico, né? Ou seja, são muitos anos. E aí, né, a gente tem estudos recentes, de 2014 no Brasil, temos um no Canadá de 2012, que é onde traz as falas do Duran da infertilidade, né, da associação com o desenvolvimento de doenças causadas pelo câncer, né, hipotiroidismo, que é a desregulação de hormônios da função da tireoide. Em crianças, por exemplo, mães podem ter partos prematuros, e essa criança depois tem uma dificuldade, né, nasce com baixo peso, e aí tem déficit de crescimento, né, então, depressão, vários outros fatores. Então, a gente tem essa preocupação na questão da saúde, né, então, assim, porque a gente usa isso cronicamente, né, nós temos se alimentado, né, então, e vale lembrar que às vezes as pessoas têm aí a ideia errônea de que ele se encontra, né, os agrotóxicos só em frutas, verduras e legumes, e não, a gente sabe que está na água, né, a gente sabe que está na carne, né, porque essa água vai para a produção também de carnes. Então, assim, nós estamos, né, nesse círculo vicioso e que a gente está com muito medo de como vai ser isso daqui para frente. Nós temos doenças aí, né, autoimunes cada vez maiores e com frequências, crianças nascendo. Eu trabalhei em pediatria, eu falo isso por experiência profissional. Erros inatos do metabolismo que a gente nunca viu, umas doenças que a gente fala, meu Deus, de onde está vindo isso? Então, são essas partículas, são esse uso cronicamente que nos preocupa como profissional da saúde, tá? E pegando o gancho da questão do guia alimentar, realmente é isso, né? Porque o guia, ele foi muito bem elaborado, porque ele mostra exatamente, não só a cultura de alimentação que nós deveríamos ter, mas ele mostra todo o processamento do alimento. Então, ele mostra o que é um alimento, ele ensina a população de uma maneira clara, que a mídia não faz, né? Porque a mídia só te joga informações farmacológicas. Eu só vejo propaganda do quê? De remédio para gastrite, mas ninguém te conta um alimento que alivia a tua dor da gastrite, entendeu? E o guia traz isso. O que você está comendo? O que é natural? O que é minimamente processado? O que é ultra? E aí, quando você pega lá, né, o Ministério da Agricultura, o refrão, né, a referência, o parágrafo que ele grifa, que ele queria mesmo que fizesse a revisão, é justamente do ultraprocessamento de alimentos, que aí volta na nossa primeira fala, que é o maior impacto de obesidade e doenças crônicas. Né? Então, assim, a gente tem essa... Gera um prejuízo enorme para a saúde pública também, né? Exatamente. Não é só a questão nós gastamos, João, 90% do nosso custo de saúde, com doenças de saúde pública, está relacionado à má alimentação. O SUS gasta muito dinheiro com má alimentação, com doenças que são consequências de uma má alimentação. Ou seja, a medicina preventiva no Brasil, ela ainda acaba sendo secundária, exatamente, mesmo já sabendo que seria mais barato prevenir, trabalhar com alimentação mais saudável. Nós temos programas do SUS maravilhosos? Temos, defendo, tá? Defendo, porque é o único país que faz grupo de prevenção à hipertensão, obesidade, diabetes, faz um acompanhamento, independente se você tem convênio ou não. Porém, a indústria, né, as pessoas criaram hábitos, eu não culpo só a indústria, né, mas as pessoas criaram esse hábito do consumo em excesso, e aí a gente fica de mãos atadas, esses programas parecem que caem por terra, porque não para de crescer, a fila de cirurgias para obesidade crescem a cada ano, né, e é um problema que já se tornou de saúde pública, porque as pessoas estavam não só adoecendo, mas chegando à mortalidade, né. Então, essa é a nossa preocupação, assim, em relação à saúde, né, não é assim, comer saudável, não, é o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, será que eu conheço? E aí, a hora que
a gente tem um documento que às vezes te apresenta, que não foi apresentado para todo mundo, quero deixar claro, mas que estava disponível, é um documento gratuito, né? Infelizmente, algumas intervenções ainda quer que cai por terra. Sim. O pouco que tá bom ainda querem piorar. Camila, estou até vendo no chat aqui um comentário de um colega nosso, o professor Lucas. É o professor, né? Acredito que sim, Lucas Santos, né? Acho que é ele. E ele, eu não sabia o sobrenome dele. Lucas Santos é o professor. Ele comentou aqui o seguinte, que seria interessante uma iniciativa do Estado ou da iniciativa privada de promoção para os produtores rurais, o conhecimento e fornecimento de tecnologias e técnicas mais sustentáveis. A gente até vai comentar isso já, o Lucas. E isso aí faz todo sentido e vai exatamente a favor do que o Duran comentou. Quer dizer, falta não só a regulamentação, ou então a aplicação, né, a fiscalização do que já foi regulamentado, mas também esse tipo de iniciativa, onde você traz conhecimento para o produtor, mas também traz recurso, que não basta trazer só o conhecimento. Muitos produtores têm conhecimento, mas não conseguem ter recurso. Como o Duran falou, não acredito que não seja, pelo menos a maioria, pretensão de colocar tanto veneno na nossa comida ou impactar tanto o meio. Mas também, como pegando uma brecha aí na fala do Duran, temos também que fazer a economia girar e temos também que comer, temos que colocar a comida no prato. Então, o interessante seria essa comunhão aí, colocar uma pasta adequada de um lado e uma pasta adequada de outro para conversar e não uma ficar batendo na outra, né, para a gente chegar numa via comum. Aproveitando isso, eu vou chamar a professora Danusa mais uma vez, para a gente entrar na parte da solução, que o Lucas já acho que vai contribuir aí com a gente também, e isso é muito bacana, tá? E acho que a ideia da live é essa, é criar o debate, criar reflexão, induzir as pessoas a pensarem. A gente tem um problema, a gente tem que tentar sanar esse problema coletivamente, né? Porque é um problema coletivo. Danusa, para dar essa visão final, hoje, quem que você acha que é a maior ação produtora de alimento que impacta o meio ambiente? Tá? Como que você vê o maior problema, como que você identifica esse problema? Olha, primeiramente eu queria deixar claro que não é uma opinião minha, tá? Estudo atrás de tudo que já foi feito e tudo que eu pesquisei e assisti e li esses dias todos, eu acabei observando que a indústria de carne é aquela que mais polui no mundo e é a que mais contribui para o aquecimento global. Quando a gente fala em aquecimento global, né, a gente pensa sempre naquelas imagens de chaminés de fábrica, congestionamento de carro, mas, na verdade, a principal indústria que contribui para esse aquecimento global é a indústria da carne, tá? A indústria da carne, ela emite mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte juntos, tá? Pega todos os carros, todos os ônibus, até avião, entendeu? Tá? Junta tudo, tá? E a indústria de carne, ela emite mais gases de efeito estufa do que todos esses meios de transporte. Faz um impacto diplomático, né? Porque hoje a questão do clima, a questão ligada à emissão de gás, virou uma carta de negociação. Sim, sim. Não é só a parte ambiental, tem essa questão política, né? Sim, exatamente. E quando a gente fala da indústria de carne, né, a gente logo, e aí eu trago essa informação para vocês, que ela contribui para caramba para o aquecimento global, é claro que a gente vai pensar na produção de metano a partir dos processos digestivos e do arroto do gado, né? E para quem não sabe, o metano ele é cerca de, porque também encontrei dados conflitantes aí, 20% mais nocivo do que... Então, 25 vezes mais estufa do que os... No mínimo 20, João, eu encontrei até 100, de 20 a 100 eu encontrei, tá? 23, isso. Mas, enfim, ele é muitas vezes mais nocivo do que o gás carbônico, tá? Então, muitas pessoas ficam batendo naquela... Seria o gás vilão de hoje, né? Não seria... não que o CO2 não seja importante. Muitas pessoas mas hoje o metano, ele está disparado. Vamos andar menos de carro, entendeu? Né? Vamos emitir menos o gás carbônico. E, na verdade, se você deixar de consumir pelo menos um dia na semana carne, você está contribuindo muito mais para o meio ambiente do que
deixar de andar de carro, entendeu? Tá? E além dos gases de efeito estufa, que a indústria alimentícia de carne, né, tem lançado aí, os dejetos desses animais que ficam muitas vezes confinados, eles muitas vezes acabam sendo lançados em rios e oceanos sem receber nenhum tratamento, tá? E as fezes desses animais apresentam substâncias altamente tóxicas e poluidoras, tá? E aí a gente está poluindo o solo, poluindo o rio, né? As lavouras de soja, lavouras de milho, que existem para alimentar esse gado todo, destroem florestas, tá? Eu tenho uma informação aqui que para produzir 1 quilo de carne foram necessários 7 quilos de grãos, entendeu? Então, eu não sei, pessoal, eu acho que é uma forma bem pouco eficiente de produzir uma proteína, né? Enfim, na verdade, João, qualquer problema ambiental do que a gente fala, da que a gente ouve falar, pode estar relacionado com a criação de animais para consumo humano. Estou falando de produção de gases de efeito estufa, que vão levar... Todos os problemas que você citou no começo, como erosão, desmatamento, emissão de água, exatamente, diminuição da água potável, ele está vinculado a essa produção. Essa produção, só te interrompendo um minutinho, Danusa, essa produção hoje do gado, só para quem não lembra, o ruminante ele faz a fermentação metanogênica, né? Nenhum vertebrado consegue digerir celulose por si próprio, então precisa de uma microbiota ali no estômago dele, um estômago poligástrico, e ali ocorre a fermentação metanogênica e libera o metano. O metano, como a Danusa falou, é aproximadamente 25 vezes mais estufa que o CO2. Então esse acúmulo de gás ali, ele vai induzir mais ainda o efeito estufa, que vai alterar clima, e acontecer o que a gente já está presenciando nos últimos anos, além dos impactos já citados por ela anteriormente. Contudo, vem também aquele velho questionamento, Danusa. Eu gosto de comer carne, o Duran gosta de comer carne, você adora comer carne, precisamos ou não da carne, mas não é para você responder agora. E outra, se a gente deixar de comer essa carne, já que a gente apontou a carne como um produto aqui emblemático, já que ele contribui tanto para essa pegada ecológica, a falta da carne hoje na dieta, ela vai criar alguma diferença, algum problema na nossa nutrição, do ponto de vista nutricional? Guarda aí também que a gente vai falar isso e chamar a Camila para contribuir. Então, só queria que você, para a gente não estourar o tempo, a gente está se aproximando aí 4h57 e a gente tem que dar as possíveis soluções ainda. Então, essa parte das curiosidades vinculadas a uma dieta vegana, vegetariana, o uso ou não da carne, seja por ética, seja do ponto de vista de saúde ou dó dos maus tratos com os animais, eu vou pedir, Danu, só para você finalizar, eu vou passar a palavra para você finalizar essa questão da pecuária, para a gente dar a solução, e eu vou dar a réplica para o Duran, que é pecuarista, para ele dar a visão dele em relação ao impacto que a pecuária causa, e quais são as soluções que a gente pode ter ali para ter uma pecuária menos impactante ali para o meio, tá? Só para você finalizar aí, desculpa te interromper, mas é que o nosso tempo está apertado. Tudo bem. Então, é isso aí. Praticamente todos os problemas ambientais estão relacionados à criação de animais para consumo humano, né? Emissão de gás de efeito estufa, poluição da água, com esses dejetos que eu estava falando, diminuição, então, da água potável, o desmatamento, que a gente falou bastante aqui, diminuição da biodiversidade, acidificação dos oceanos. Então, é problema atrás de problema. Fora que, né, esses animais que são criados para o abate, eles são criados em espaços minúsculos, comem rações enriquecidas com tudo quanto é tipo de coisa, para que eles cresçam rapidamente, para virar coxa, sobrecoxa, cupim, picanha, bacon, né? Usam-se hormônios também, antibióticos Isso impacta na saúde, né? Exatamente, sabe? Já assim, outras coisas, né? Injetam tudo isso naquele animal. Muitos animais, as galinhas, por exemplo, é um estresse tão grande ali naquele espaço minúsculo que elas são confinadas, elas não conseguem abrir as asas, sabe? E aí é um estresse tão grande para esses animais viverem nessa situação que um acaba querendo bicar o outro, e aí eles vão lá e tira, né, corta o bico das galinhas, sabe? É uma coisa extremamente violenta. A vaca leiteira, quando tem o seu filhote, né, e teoricamente o leite dela é para o filhote dela, o filhote é separado dela, sim? E aí ela é estimulada através de
hormônios, né, a produzir mais e mais e mais leite. E assim, a quantidade de leite que uma vaca produz por ano é uma coisa mínima comparada com a quantidade de gás metano que ela emite, entendeu? Então, não sei se compensa, pessoal, tá? Na minha opinião, é uma indústria que trabalha com muita violência. Eu acho que a gente tem que pensar... E a questão do abate, Danusa, ainda, já que você citou a violência, como que você vê o abate, a hora do abate do boi? Extremamente violento, né? Em alguns abatedouros, eles tentam abater o animal de maneira inconsciente. Primeiro, eles tornam o animal inconsciente, para tornar isso talvez menos doloroso para ele, mas... eu não acho, pessoal, eu não acho, de tudo que eu vi, li e assisti, eu não acho que seja algo que vale a pena, sabe? É muita violência, é muita agressividade por parte, né, dessas empresas aí com esses animais, entendeu? Tem até um documentário que mostra na hora do abate, eu não sei qual, onde que é essa produção. A carne é fraca. O pila do gado é dilatada no tempo do... Tem um documentário muito bom com Terráqueos também, tá? Tem vários. Mas, na verdade, eles tentam esconder isso da gente, não é? Tentam esconder. Muitas pessoas estão lá comendo seu bifinho e nem associa aquele bife com o animal, tá? É o que a indústria faz, é o que ela quer fazer, né? Ela quer dessensibilizar a gente, ela quer tornar tudo invisível para que a gente tenha aquele sentimento, né? O que o coração... o que os olhos não vê, o coração não sente, entendeu? Né? Como a gente não vê como esses animais... Isso na prateleira do mercado ali, né? Exatamente. Tem uma história. Quando eu vejo a caixinha de leite lá, tem uma vaquinha com um sininho aqui no pescoço, feliz da vida, feliz, né? Uma vaquinha maravilhosa, e não é bem assim, né, pessoal? Mas não é mesmo, tá? E é isso, só para fechar mesmo, essa indústria aí que violenta os animais, que acaba com o nosso meio ambiente, que é a principal causadora do aquecimento global, ela está acabando com tudo, né? Tá acabando com tudo. Deixa eu te chamar para o seguinte, como que você vê, não só como produtor, mas também como agrônomo e como professor de biologia, possíveis soluções para mitigar esse impacto, para que a nossa pegada ecológica fique um pouquinho mais leve, né? Nós estamos pisando muito fundo, talvez, aí, muito pesado. Como que a gente pode diminuir hoje, na sua visão, tanto do ponto de vista de práticas, ou a própria questão política, e você fica bem à vontade para você achar quais são os pontos aí principais para tentar solucionar esse problema. Bom, primeira coisa, eu quero, desculpa, Danusa, discordar de quase tudo que você falou. Desculpa dizer isso, mas o que você falou é um absurdo terrível. Eu mesmo com pecuária, desde que eu nasci, frequento esse meio, maus tratos. Eu volto a falar uma coisa aqui, em todos os segmentos tem bons profissionais e maus profissionais. Você está generalizando, isso não é verdade. Outra coisa, o homem domesticou o bovino faz muitos anos, de uma tal maneira que hoje o bovino não vive sem o ser humano. Digamos que, vamos parar de comer carne, ninguém mais vai mexer com gado. O que vai acontecer com os bovinos? Eles morrem todos. Eles não sobrevivem sem o ser humano. Não sobrevive. Assim como a maioria dos cachorros não sobrevive sem o ser humano. A domesticação chegou a tal ponto que virou quase que um mutualismo, uma cooperação. Mas tudo bem, cada um tem a sua maneira de ver. Agora, o João Marcelo me fala de mitigação, é isso? Isso. Diminuir o impacto. O que poderia ser feito para diminuir a questão do maltrato, porque, como você falou, a gente não pode generalizar, mas ela existe, ela está presente também, como em todos os meios tem seus problemas. Maltrato, emissão de gás, a questão do gado, por exemplo, coisas simples que se pode fazer, inclusive. A gente vê pequenos produtores, por falta de conhecimento ou de vontade, às vezes, deixa o gado beber água ali na nascente da própria propriedade e vai pisando ali na nascente, acaba secando. E aquilo poderia ser até uma solução para ele, para a produção dele. Então, às vezes, é um detalhe. Então, esse tipo de solução que eu falo, soluções práticas ou uma solução mais complexa aí que você consiga visualizar. Ô, João, não tem fórmulas mágicas. São tantas coisas, são tantas variáveis, são muitas medidas que têm que ser tomadas. Mas eu repito, tem que seguir a lei. Segue o Código Florestal. A nascente, por exemplo.
por lei, a nascente tem que ser preservada. E a maioria dos produtores hoje preserva as nascentes. Então, é difícil de falar assim, qual é a solução? São muitas soluções. É cada um fazer a sua parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, as coisas melhoram muito. Como produtor rural, por exemplo, uma coisa muito legal são as agroflorestas. Agrofloresta é uma coisa que está virando moda no Brasil. E eu acho que no futuro vai ser tudo agrofloresta. Porque adubo químico vai acabar. Pessoal, o que é agrofloresta? O que significa a SAF, né? A SAF? Bom, resumindo, você pega, por exemplo, uma área degradada, ambientalmente degradada, e você faz uma sucessão ecológica secundária artificial. Ou seja, você vai plantar as árvores, as frutíferas, as ervas, os grãos, constituindo uma espécie de uma floresta. Mas tudo não é monocultura, né? Não deixa de ser monocultura, você coloca a biodiversidade ali em equilíbrio. E isso melhora no quê? Melhora as nascentes, recuperação do solo, biodiversidade, menor uso de pesticidas, de defensivos, ou seja, uma coisa maravilhosa. Agora, não é fácil. É um troço que demanda dinheiro, demanda tempo, o retorno é demorado, é difícil de mecanização. Então, é uma ideia super legal, que, aliás, quem inventou foi um suíço que mora na Bahia. Eu não lembro se é Bahia ou Espírito Santo, mas acho que é Bahia, o Ernst Gust, né? Esse cara é super famoso. E a base dele foi a Ana Maria Primavesi, que é uma engenheira agrônoma também maravilhosa, que morou no Brasil. Então, a agrofloresta, na minha opinião, é um dos caminhos, né? Alimentos orgânicos, mesmo que não sejam agroflorestas, também é possível, mas é muito difícil. Produzir alimento orgânico não é fácil. Na Europa, por exemplo... Hoje o MST é o maior produtor de orgânico ou não, Duran? Oi? O MST é um dos maiores produtores de orgânico, né? Não sei te falar, ô João. De arroz eu sei que é. Eu sei que o MST é o maior produtor de arroz orgânico, mas se eu não me engano ele consegue até outros produtos. Enfim, mas, desculpa te interromper. Uma coisa importante no orgânico. A sociedade, como um todo, tem que estar disposta a pagar um valor maior pelo alimento orgânico, porque o custo de produção não é barato. A produtividade é muito pequena. Na Europa, por exemplo, o europeu, a sociedade europeia está disposta. Eu vou pagar um preço maior por essa maçã porque ela foi produzida de maneira orgânica. Aqui não tem adubo químico, aqui não tem devastação de floresta, aqui não tem veneno. Agora, no Brasil, a sociedade está disposta a fazer isso? Você vai no supermercado, tem lá um tomate desse tamanho maravilhoso e outro menorzinho, né, mais feinho. O feinho é orgânico, o bonitão não é orgânico. O cara não vai pagar mais caro pelo orgânico. Então, essa conscientização tem que ter. Então, eu acho que o resultado vem ao longo do tempo, mas tem que ter um trabalho de conscientização, né? Não só de produtor rural, mas também da sociedade de modo geral, né? Então, existem caminhos, eu acho que são longos, mas possíveis de ser alcançados. Tem que ter metas, e as metas têm que ser cumpridas. A meta do carbono é uma delas. Quando se fala em pegada ecológica, se fala de um monte de coisa, né? Inclusive pegada de carbono. A do carbono é uma das metas a ser cumprida. Agora, eu repito, é a terceira vez que eu falar isso aqui, o Brasil é signatário do Plano ABC. E já cumprimos 73% das metas. Então, não estamos tão ruim assim na fita, né? Está ruim, mas também não está tão ruim assim. Tá bom? Beleza, Duran. Obrigado aí pela contribuição. Pode falar. Sim. Quando se fala em demanda mundial de alimentos, a demanda é gigantesca. Mas tem um dado novo, João, que o pessoal ainda não está falando, mas eu acho que vai falar em breve. É a demanda mundial de alimento para pets. Porque o alimento do pet também vem do campo. O que o cachorro e o gato comem também é o trigo, é a soja, é a carne de frango, é a carne de boi. E essa demanda ela é gigantesca e aumenta a cada ano que passa. Existe um estudo na Europa que muitas pessoas que não têm parceiros amorosos, por exemplo, adotam cachorro, gato. E esse pet, ele também come. E essa demanda ela é muito grande e tende a crescer muito também. Às vezes come melhor que a gente. Ô, Duran, só para finalizar e eu passar a palavra para a Camila de novo, hoje, como que você vê, já que você falou em demanda, a quantidade de recurso que a terra hoje oferece nesse modelo de produção e consumo nosso, tem
produção para essa demanda toda? É possível produzir tudo isso sem impactar o meio? Ou a gente precisa evoluir muito em técnica? Por exemplo, você falou da SAF, né, da agrofloresta, mas falta técnica, falta conhecimento, falta incentivo, falta também o Estado intervir nisso e criar mais polos de tecnologia que incentive um produtor ali rural a ter essas técnicas e saber avaliar o seu terreno, saber avaliar o seu meio de produção? Ô, João, é preciso tanta coisa, entre elas fomento. Aqui no estado de São Paulo, nós temos, nos municípios, as famosas Casas da Lavoura, né? Chamadas de CATs. E o governo está desativando essas CATs, que é um instrumento de fomento, de levar novas técnicas, incentivos para os produtores rurais. Então, está correndo o contrário, né? Em vez de incentivar, está desativando, né? Eu, para falar a verdade, eu acho o seguinte, quanto menos o governo intervir, quase que é melhor, porque, é que eu falei, se não atrapalhar, já ajuda muito. Beleza. Camila, o Duran, ele deu uma visão para a gente, tanto como produtor, como algumas soluções que ele enxerga no caso da produção, né? Agrofloresta, o manejo, o conhecimento daquilo que você está trabalhando, aquilo que você está plantando, fazer um estudo lá de topografia, de recurso hídrico, como é a minha propriedade, para eu produzir de uma maneira ali saudável para o meio ambiente e ter minha margem também. E qual a solução que você vê do ponto de vista nutricional? Hoje fala-se muito em punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Muita coisa comestível aí que está sendo esquecida, e coisa comestível que dá em qualquer lugar, né? Igual a gente fala aqui no interior, chuchu em cerca. Essas punks, e a gente já tem bastante conhecimento sobre isso, né? Hoje a gente tem mais de 12 mil espécies comestíveis catalogadas, e o mundo inteiro usa aproximadamente 20 espécies só, né? A gente está jogando comida fora. Como que você vê? Explica para a gente melhor o que é essa punk, como que ela poderia ajudar a gente, e já vou até te dar o gancho também, para você, já que o assunto aí delicado aí, que acalorou o nosso debate foi a carne, você vê alguma alternativa para a carne para quem pensa em deixar de comer ou não? Sim, bom, pegando o gancho das punks, realmente nós estamos jogando comida. Punk tem um nome famoso que é o mato que nutre, né? Então, ele é um termo muito usado na nutrição, ele é um matinho que nutre, porque muitas vezes nós temos ele ali no meio da rua, né? Porque a maioria das punks, elas se cultivam sozinha, né? E aí, muitas vezes, a gente, né, acha que é mato e jogamos fora, colocamos fogo e etc, tá? Mas isso já tem desde o ano de 2010, falado, né, bastante sobre as punks, e felizmente a população já está conseguindo ouvir o que é. Então, assim, o que é a punk, né? São plantas, né, pessoal, para quem nunca ouviu, planta convencional, plantas alimentícias não convencionais, né? Então, vou dar um exemplo para você, que a gente faria aí. São plantas extremamente nutritivas, umas tanto com macro como com micronutrientes, e aí o que seria isso, né? Vitaminas, minerais, proteína, fibra, tá? Isso seria muito bom para a gente acrescentar na saúde, não só para a gente explorar e sair do monótono, né, da alimentação, que a gente só come salada, alface, tomate, repolho, no máximo rúcula para quem gosta, né? Então, a gente explora isso. Quando eu exploro também, eu já trago aí uma quantidade de macro e micronutrientes dentro da minha alimentação, que isso é muito benéfico para a saúde, né? Além de auxiliar no desperdício, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? As mais conhecidas que a gente tem hoje a azedinha, ora pronobis, que é muito utilizada até medicinalmente, né? A gente tem a folha. A ora pronobis, por exemplo, ela é muito rica em fibra e proteína. Ela é bem conhecida pela sua quantidade de proteína, ferro também ela tem uma grande quantidade. Já é uma candidata
substituta da carne aí, ó. Também já é uma candidata, mas não vai ser 100% substituindo, eu ainda vou chegar nessa questão de substituir carne, que o pessoal confunde um pouco, né? Folhas e brotos de maxixe podem ser utilizados, então você compra maxixe, joga aquela folha fora, o brotinho, né? Pode ser utilizado. Nós temos aí também folhas de pitanga, tem gente que faz, a gastronomia está fazendo caipirinha com folha de pitanga, olha só. Não só a fruta, mas eu coloco a folha para aromatizar. Elas também têm esse potencial na gastronomia, agora eu vou puxar um pouco para o lado, porque, para quem não sabe, eu também sou professora em algumas áreas de gastronomia, né? Nós temos utilizado as punks até para aromatizar os pratos, né? Para enriquecer nutricionalmente e baratear o custo, né? Então, assim, a gente precisa valorizar, explorar isso que nós temos no Brasil e reconhecer e procurar. Mas às vezes eu tenho medo se é tóxico ou não, mas eu não tenho medo de batata Ruffles, né? Nem de macarrão instantâneo miojo. E aí a gente tem medo da plantinha, tá? Mas, então, assim, só procurar a saber se realmente é comestível ou não e explorar isso no prato de vocês. Agora, para falar, então, assim, a punk realmente é uma excelente alternativa, legal você ter puxado essa fala. De fácil produção, fazendo link aí com o Duran, de fácil produção, a maioria nativa. Exatamente. Rota, né? Tem um autor, Camila, se eu não me engano é Knupp, né, a pronúncia correta? Isso. E ele é biólogo brasileiro e ele é uma referência também no mundo inteiro. Ele é uma referência nossa em punk, ele tem um livro, inclusive, que ele mostra todas as punks que tem disponível e a função de cada uma, nutricionalmente falando. E, inclusive, já tem até algumas sugestões de preparações, né? Tem uma punk que se chama peixinho, que a gente faz empanado, ela tem um formato de peixe. Você faz ela empanada e frita, como se fosse um filé de peixe aí empanado, tá? Então, assim, a gente precisa explorar mais, se arriscar mais. Quando eu digo se arriscar, é no paladar, tá, gente? Na patabilidade. Às vezes a gente não tem, não quero comer isso, tal, mas a gente precisa explorar, que é super muito bem-vindo para a nossa saúde mesmo, né? E até para o meio ambiente aí, que é a nossa pegada hoje, né? Falando agora da carne, né, pessoas que... Só um minutinho, Camila, só fazer um comentário com o pessoal que está no chat aqui, ó. Você percebe que a punk, ela já está, de fato, bem conhecida e virou moda. Taioba, E o pessoal fala que faz salada do trevo, come o peixinho, vários já conhecem aqui o peixinho. Desculpa, esqueci de falar, né? Que ela pode ser utilizada tanto crua, quanto cozida, quanto para recheio de pães, de massas, algumas para você fazer como corante para massas, então, tá? Que aí seria aquele corante natural, então dá para usar ela de várias formas aí, né? E também chamar a atenção, a gente brinca, né? O cara tem medo do trevo, mas não tem medo do glutamato monossódico. Não tem. Também é importante a gente salientar que hoje a gente tem esses autores, a gente tem conhecimento, tá escrito, o material ele existe, mas todos têm que tomar cuidado também, porque é muito próxima a aparência de uma planta tóxica, venenosa, para uma planta bem nutritiva, que não oferece risco. Então também tem que ter esse conhecimento, não é sair na rua pegando qualquer planta que se pareça. Não, tem que se informar, né? Exatamente. Igual para fazer infusão de chás, né? Então, o pessoal às vezes indica, faz um chá de tal coisa. Chás, gente, parece super inofensivo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu não tô sabendo como eu tô por dentro. Como é que tá minha função renal? Como é que tá minha função hepática, que é meu fígado, né? Então, tem que tomar cuidado aí com algumas coisas, assim, que as pessoas indicam e sempre buscar aí o conhecimento, né? Para ter essa segurança para incluir na alimentação. E em questão da carne, para quem de fato quer parar de comer carne ou diminuir o consumo de carne, qual alternativa a gente tem, Camila? Nós temos hoje, né, uma das principais alternativas são os grãos de origem vegetal, né? Então, nós temos aí feijão, nós temos soja, nós temos ervilha, lentilha, grão de bico, tá? São alimentos ricos em proteína. Se você for dar um Google e colocar assim, legumes ricos em proteína,
Cuidado, gente, ele vai te trazer que o brócolis é rico em proteína, vai ser o primeiro. Não, isso é um mito, tá? Então, assim, nutricionalmente falando, em termos de proteína, o que substitui a carne, que é quando a gente consegue atingir a nossa quantidade proteica, que é a necessidade proteica diária para uma pessoa manter as suas atividades normais diárias, né, são as proteínas de origem vegetal, que são essas que eu citei, tá? Agora, quando a gente fala de micronutrientes, que aí já pega outro gancho, não quero consumir nem os alimentos de origem animal derivados de leite, por exemplo. Nossa, mas agora eu vou ter osteoporose, né? Porque como que vai ser? Eu não vou consumir cálcio, eu não consumo leite. Não, gente, alimentos de folhas verdes escuras são super ricos em cálcio. Então, ferro, né, que é um dos principais fontes da carne bovina. A gente tem muita preocupação com ferro, principalmente quando é criança, né, porque tem muita predisposição a desenvolvimento de anemia, principalmente na transição de alimentação, né, porque o menino, dá 5 anos de idade, ele começa a escolher o que ele vai comer ou não, né, e aí ele para de comer várias coisas, a gente começa a ter essa preocupação. Então, ferro você tem no pimentão, você tem, né, na beterraba, no pimentão verde, por exemplo, você tem nas folhas verdes escuras, né, no feijão. Então, assim, é extremamente possível, sim, tá? É mito a gente falar, né, sentar alguém lá no consultório e falar, nossa, eu sou vegano e vegetariano, nossa, você tá desnutrido, isso é um mito, tá? Então, é extremamente possível, sim, desde que a gente faça um acompanhamento e orientação, porque a pessoa precisa saber, né, o que consumir, porque senão ela só se tucha de carboidrato também, né, e aí começa até a ganhar peso, começa a aumentar triglicéridos, aí fala, tá vendo o que foi? Foi o vegetarianismo ou o veganismo. Não foi a má distribuição, a falta de orientação do que consumir. Então, é extremamente possível substituir tanto carne quanto leite, derivados de leite, né? Desde que tenha esse acompanhamento e essa orientação de como consumir os alimentos em quantidade correta, de acordo com a tua idade, com a tua saúde, com o teu peso, altura, isso aí a gente calcula em consultório. E a questão da vitamina B12, né, Danusa? Parece que na carne é difícil conseguir a vitamina B12 se não for por uma dieta à base aí do animal. Porém, também hoje a gente sabe que a gente pode suplementar, qualquer farmácia de manipulação, baratinho, você vai lá e suplementa. Mas tem que ter esse cuidado, ou a gente consegue encontrar também vegetais ou outros cogumelos, que um pouco se fala também do uso de cogumelo no Brasil, né, que é uma fonte riquíssima de vitaminas, de proteínas. Para mim ou para Camila, né, essa pergunta. Eu esqueci de citar o shiitake, cogumelo, como fonte de proteica, realmente, tá? Ele é um alimento que tem se entrado bastante, né? Vou pegar, a Danusa pode até complementar, mas pegando o gancho da suplementação, João, não significa que eu sou vegano ou vegetariano, tanto se eu for ovolacto ou estrito, né, ou pesco-vegetariano, existem várias categorias aí. A suplementação, ela tem que ser acompanhada, tá? Então, assim, nem todo mundo vai precisar suplementar cálcio, ferro, vitaminas minerais e inclusive a B12. Por quê que eu falo? A B12, a principal origem fonte dela, né, são de vísceras, tá? E de carne vermelha, tá? Então, é muito fácil, né, você ter uma deficiência de B12 quando você exclui esses tipos de alimentos, assim, em grande quantidade, de uma vez por todas, da sua alimentação. Não estou falando de diminuir, estou falando de exclusão total, tá? Mas, mesmo assim, a gente já não chega suplementando a pessoa, tá? A gente chega coletando exames, fazendo acompanhamento clínico, vendo se tem queixas nutricionais, e aí sim a gente suplementa em casos de necessidade. E não é só o vegano, por exemplo, que tem que substituir B12, que a gente acha que é só o vegano, né? Não, pessoas que passam por cirurgias de obesidade, por exemplo, como cirurgia bariátrica, eles têm uma grande deficiência de B12 por causa da dificuldade de absorção, né? Então, tem várias outras cirurgias que vários pacientes que têm que suplementar, e aí a gente fica com esse mito que é só o vegano, tá? Então, só tomar esse cuidado e lembrando que sempre tem que ter um acompanhamento médico nutricional antes de suplementar qualquer coisa.
Legal. Pessoal, eu queria deixar bem claro aqui que o objetivo dessa discussão, mesmo quando as ideias se opõem, é criar mesmo um debate saudável para que todo mundo consiga absorver informação e também passar informação de verdade, né, e não mitos e fakes, como a Camila falou, e que cabe a cada um decidir sobre a sua dieta, né, e não ficar persuadindo, enchendo o saco do outro. Você tem que ter essa informação na sua cabeça, refletir e tomar a sua própria decisão, né? É muito chato também quando o dono do açougue e o dono da banquinha da feira fica brigando ali também, é complicado. A gente poderia ficar assim, mais 1 hora ou mais falando sobre a pegada ecológica, discutindo sobre uma alimentação saudável, porém nosso tempo é curto, tá? Quem sabe a gente monta uma outra dessa, não só falando de pegada ecológica, mas ampliando um pouco a nossa discussão. E aí, para não ficar muito longo, eu queria abrir para o pessoal do chat, que, aliás, eu estou vendo muito comentário bacana aqui, pessoal trocando ideias sobre documentários, sobre livros, sobre autores, os substitutos de comidas, aí, de alimentos, a questão da B12 na levedura, enfim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente já ir encerrando? Lorena? Pode abrir o áudio, né, quem quiser. Então, eu vou falar o nome da pessoa, para todo mundo não abrir o áudio junto, eu vou falar o nome da pessoa e a pessoa abre o áudio, pode ser? Sim. É legal que fica gravado também e não fica só no chat. Lorena, por favor. E agradecer também rapidinho a presença do Lucas, do professor Lucas, aí que contribuiu também para a discussão. Valeu, Lucão. Ah, sim, então é a Raíssa que tem. Então não tem, a Lorena não tem a pergunta, é a Raíssa. Quem tem pergunta, pessoal? Só para a gente otimizar o tempo, senão eu já parto para os agradecimentos. Lucão, quer perguntar alguma coisa? Ou quer comentar, colocar alguma coisa aqui que você achou que ficou faltando? Que você quer somar? Beleza? Bom, então eu vou deixar aqui o chat aberto para a galera aí trocar ideia, trocar documentários. E o low carb? Camila, e o low carb, hoje em dia eu vejo que está muito em alta. Vai contra todo esse pensamento? O que você fala aí sobre isso? É o seguinte, gente, low carb, para quem não sabe, né, mas eu acredito que todo mundo sabe que a mídia jogou, né, low carb, ela é uma dieta onde você faz uma restrição de carboidratos, né, então você chega aí a consumir no máximo, tem restrições de no máximo 50 gramas de carboidrato por dia, ou até 20, isso é bem baixo, para vocês terem uma ideia, 20 gramas de carboidrato tem uma banana, tá? Então, essa estratégia, ela é utilizada para você, né, para que o seu corpo entre em cetose e que, assim, você comece a usar a gordura que você tem, a gordura que você tem no teu corpo como fonte de energia, né? Porque o carboidrato, a principal fonte dele é nos trazer energia. E aí você começa a usar a gordura do teu próprio corpo para fazer isso, tá? Funciona? Vai funcionar, tá? Então, tem estudos que mostram, inclusive, pessoas que fizeram estratégia low carb por 6 meses, tá? A perda de peso em até 6 meses, ela foi gradativa e conseguiram se manter, né? Até porque acostuma e se habitua com o estilo de vida, mas nós temos 2 pontos principais aí, tá? A dieta low carb, a primeira coisa, a gente aumenta muita gordura, né? Então, para eu aumentar a gordura, eu não vou conseguir ficar comendo óleo. Quais são os alimentos que eu mais como rico em gordura, né? Além de óleo, azeite, manteiga, eu vou nas carnes, tá? Então, ela entra... Exatamente, eu acho que esse ponto que ela tá pegando, né? Ela entra mais numa dieta onde a pessoa aumenta a sua quantidade de carnes, porque carne, quando você entra lá na tabela nutricional, um filé de frango de 100 gramas, por exemplo, ele é 0 carboidrato. Então, ele tem só proteína. E o meu principal objetivo dessa dieta é aumentar carboidrato, proteína, aumentar proteína e gordura na minha dieta, né? Para que eu tenha essa perda de peso. Mas é o que eu digo, né? É claro que uma pessoa com restrição de carne, raramente ela vai conseguir usar essa estratégia, porque ela vai ficar com muita
carência de alimentos e muita restrição de alimentos, isso vai ser muito difícil para que ela se mantenha, e mesmo o indivíduo que consuma carne, é muito difícil ele manter, a não ser que você se adapte com o estilo de vida, aí você consegue manter a longo prazo, tá? Porque dieta é o seguinte, a que funciona é a que você consegue fazer sempre, essa é a verdade. Tem uma questão também aqui da Maria Augusta que ela colocou, que eu acho que vai muito além da sua pergunta, Maria, que é a questão também da produção de carne em laboratório, que recentemente saíram várias matérias sobre a produção de carne em laboratório. Porém, ainda é uma técnica muito recente, ainda muito cara, ainda inviável do ponto de vista de produção. É a mesma coisa se você comparar a produção do Duran e falar o Duran agora vai deixar toda a produção pecuária lá dele e passa a criar um laboratório na propriedade dele e começar a produzir carne. Não é assim que funciona. Mas pode ser uma saída aí futura, beleza? Pessoal, chegando várias coisas agora que eu gostaria de comentar, só que a gente está estourando em 1h30. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Duran, Danusa e a Camila colocar as considerações finais, a gente vai pegar as perguntas de vocês e tentar responder futuramente, pode ser? A gente manda nos grupos de WhatsApp, enfim, tentar ajudar, até para a gente passar esses nomes que foram comentados, documentários, os autores de livro, enfim, para a gente poder discutir isso depois, tá? E um contribuir com o outro. Duran, Danusa, Camila, vocês querem fazer alguma consideração final? Vocês querem colocar alguma coisa a mais que vocês acham que ficou faltando, vocês esqueceram de falar? Eu ficaria aqui mais 1h, só defendendo o meu lado. Mas tudo bem, eu entendo que o nosso tempo está curto. É isso aí. Eu acho que se o que o Ministério da Saúde recomenda que por dia uma pessoa consuma no máximo 100 gramas de carne, é porque eu penso assim, além dela causar todo esse impacto ambiental, não é algo que a gente super deveria ingerir para trazer algum benefício para a saúde, entendeu? Alimento, ele nutre, como você mesmo falou lá atrás, entende? Então, eu não sei se compensa tudo isso aí por conta de costume, por conta de tradição, porque é gostoso, porque é prazeroso. Eu não parei de comer carne porque eu achava carne ruim. Eu sempre gostei muito de carne. Há um tempo atrás, se você perguntasse para mim qual que era a minha comida preferida, eu ia falar que é churrasco. Mas depois, né, com o tempo, a gente vai entendendo que essa indústria realmente tem contribuído e muito para os impactos ambientais, né? E a gente não precisa da carne para estarmos nutridos, entendeu? Né? Então, eu sou dessa opinião. Talvez nem para ter um prazer alimentar? Oi? E talvez nem para ter um prazer alimentar, né? Já que exatamente. Eu acho, gente, que assim, o veganismo, eu até coloquei isso no meu Instagram essa semana, ele é irresistível. Por que ele é irresistível? Porque ele contribui para a nossa saúde, tá? Há artigos científicos que dizem que a dieta vegetariana, a dieta vegana, ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, quando comparada com a dieta onívora, tá? Então, o veganismo, ele vai, sim, de certa maneira, e depende da maneira como ele é praticado, né, Camila? Não adianta, não vou comer mais carne, mas vou comer só macarrão, salgadinho, bolacha, não é assim, né? Também, aí não vale, né? Mas há provas científicas de que a dieta vegetariana e vegana, ela traz sim, ela pode sim trazer benefícios para a nossa saúde, ela traz benefícios para o meio ambiente, e ela tem toda uma filosofia voltada para termos mais compaixão, mais respeito com relação aos animais, entendeu? Né? Então, eu acho que a gente deveria, sim, considerar o veganismo. Outros estudos sugerem que se a gente deixar de comer carne por pelo menos uma vez na semana, a gente já está contribuindo, e muito, para todas essas questões ambientais que a gente falou aí, tá? Mesmo para os que não pensam em parar, que pelo menos pensem, então, em diminuir só para experimentar e testar, né? É sempre bom mudar. Exatamente. Duran, quer colocar alguma coisa no final? Não, só isso, João Marcelo. Agradecer vocês, foi legal o bate-papo. Isso, muito obrigada, gente. Ideias contrárias são positivas, né? Não devemos concordar com tudo, né? Mas o debate é muito legal, foi muito proveitoso.
Então, eu vou agradecer muito o tempo e a disponibilidade e a colaboração da professora Danusa, da nutricionista Camila, do professor agrônomo e produtor Duran, agradecer demais aí, espero que a gente tenha contribuído, agradecer a presença de todos os alunos, todos os convidados que entraram aqui para participar e os que ainda vão ver o vídeo gravado, né, os que verão isso ainda futuramente, e eu, professor JM, que também tentei ajudar aqui um pouquinho, contribuir um pouquinho com a live, e a iniciativa do Colégio Intelectus. É isso, muito obrigado a todos e um excelente fim de semana. Valeu! Obrigada! Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais!